Ensinar a cultura afro-brasileira é o mesmo que ensinar religião? Veja esse vídeo Da aqui. polícia, entendi. Ele vai entrar para participar da reunião, que a gente vai ter uma reunião com as famílias da unidade agora, da comunidade. É uma reunião de conselho, ele foi informado, ele vai participar? As pessoas falam o que elas querem ouvir. O que acontece é assim, a gente tem o ensino, a lei 10.639 ou 11.645, sobre estudo da educação, ensino afro-brasileiro, das culturas afro-brasileiras na escola. E o que a gente tem aqui na escola é o ensino da cultura afro-brasileira, um projeto referendado a partir dos documentos oficiais da prefeitura. O munícipe em questão, ele é de uma religião cristã e ele não gostou dessa temática. Ele veio ontem de maneira agressiva aqui na escola, coagiu a professora, gritou com ela, apontando o dedo no rosto dela, arrancou o desenho da criança, que estava o nome da filha dele. Eu chamei ele para conversar de uma maneira mais adequada, porque tinham outras crianças ali, ele não poderia agir daquela maneira. E aí ele falou que ia tomar as providências necessárias. Eu falei, o senhor pode tomar as suas, porque a gente tem as nossas. O trabalho da escola não é tirado da minha cabeça, nem da cabeça de nenhum professor. A gente tem o PPP 10.639. Autoriza a criança, no caso o pai responsável, não vem nenhuma religião que não queira. Não, mas aí, assim, pode ser a lei federal, mas a gente não ensina. Que não? Não. Ó, eu vou convidar vocês para participar da nossa reunião, porque a gente tem um horário. Esse vídeo circulou bastante nas redes sociais, né, nos últimos dias. Mas calma, tá? Antes de tudo, hoje eu não vou discutir quem está certo ou quem está errado aí nessa história, tá? O que eu quero é aproveitar esse assunto para falar de um artigo da LDB, que a FGV e outras bancas adoram cobrar, que é o artigo 26A da LDB. Certo? Se você está estudando para concurso da área de educação, já sabe que as bancas adoram cobrar a LDB a partir de situações práticas do cotidiano escolar, né? Então, recentemente, como a gente viu, circulou na internet o caso de um pai, né, que após desentendimentos sobre um trabalho escolar, onde uma criança desenhou orixás, né, eles alegaram que isso era um ensino religioso e que estavam tentando obrigar a filha dele a ter ensino religioso. Mas uns alegam o cumprimento de lei, outros alegaram imposição religiosa, mas deixando as opiniões de lado, tá? Se esse cenário caísse na sua prova discursiva ou até numa questão de múltipla escolha, você saberia fundamentar tecnicamente o que diz a LDB ou saber identificar a questão correta? Então, hoje vamos analisar, né, o artigo 26A de forma estritamente legal, ok? Então, o que é que diz esse artigo? Diz o seguinte: a LDB torna obrigatório o estudo de história e da cultura afro-brasileira e indígena. Percebe uma palavra muito importante? Estudo. Pois é, o artigo 26A, ele foi introduzido pela Lei 10.639 e ampliado pela Lei 11.645. Ele diz textualmente que nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, tanto de escola pública e privada, torna-se obrigatório o estudo de história e cultura afro-brasileira e indígena. Fique atento aqui, tá? As 3 pegadinhas da banca tá aqui. É obrigatório no ensino fundamental e médio. A lei não fala expressamente educação infantil nesse artigo, embora a base toda seja inclusiva. Aplica-se às escolas públicas e privadas, tá? Então, o conteúdo ele deve ser ministrado no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, literatura e história brasileira, mas não é uma disciplina isolada. A lei ela está falando sobre história, cultura, formação da sociedade brasileira e contribuições do povo afro-brasileiros e indígenas. Então, é exatamente isso, tá, que as bancas costumam explorar nas questões. O ponto central que gera conflitos e que as bancas examinam é a diferença entre o artigo 26A
e o artigo 33 da LDB, que aí esse artigo trata do ensino religioso. Você precisa separar os conceitos. Por quê? O artigo 26A exige o ensino da história, da cultura, dos mitos, da literatura e da formação social desses povos. E em recorte antropológico e histórico, tá? Isso difere do ensino religioso, que possui regras de facultatividade e veda o proselitismo, ou seja, a tentativa de converter o aluno. Portanto, em uma análise técnica para o seu concurso, a abordagem da cultura afro-brasileira indígena, através da arte ou da história, é um cumprimento de uma diretriz curricular obrigatória e não a prática de doutrinação religiosa. Se a sua banca trouxer um caso de tensão entre a comunidade escolar e a aplicação do artigo 26A, sua resposta deve se basear em 3 pilares. O primeiro, o princípio do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas previsto no artigo 3º da LDB. A gente já tem vídeo sobre isso, tá? Falando sobre esses princípios, então podem ir lá estudar. Segundo, o cumprimento do caráter obrigatório e transversal da temática afro-brasileira indígena. E o terceiro é a necessidade de gestão democrática e diálogo para esclarecer à comunidade a diferença entre o conhecimento histórico-cultural e a prática de culto, sanando ruídos de comunicação sem ferir a lacaidade do Estado. O foco da escola deve ser sempre o direito à aprendizagem, previsto na BNCC. Compreender a LDB, além da decoreba, e saber aplicá-la em conflitos reais é o que diferencia quem passa e quem fica no quase. Se você quer mais análises diretas ao ponto e focadas no seu edital, deixe seu comentário aqui dizendo qual artigo da LDB te gera mais dúvidas, ok? Bons estudos, professores! E até a posse.